E aí pessoal, beleza? Aqui quem fala é o Eduardo e sejam todos bem-vindos ao canal Terror Pop. E hoje estou trazendo para vocês mais um filme que me marcou quando era criança e espero que vocês gostem. E se vocês gostarem, não esquece, já deixa o like, se puder compartilha e se não for inscrito se inscreve, beleza? Esse filme, ele me marcou muito porque ele traz dois elementos ali que me surpreende muito, ou pelo menos que me deixa com bastante medo. Que seria o quê? Criança correndo algum risco de vida e animal. Né? E esse filme tem esses dois elementos que me fez ficar muito apreensivo. Mas a história em si dele é bem simples, de certa forma bem rasa. Ele não se aprofunda nos personagens. Os personagens ali são bem simples. A história dele, na verdade, não conta nada em si sobre os personagens. Só apresenta ali na hora e vida que segue, a coisa acontece. Mas funciona muito bem, eu gostei bastante, porque é bem simples mesmo, né? Pelo menos eu acredito que o público-alvo deles eram criança, porque tem cachorro e criança, né? Então não é uma coisa, apesar de ter bastante elemento assim que assusta, mas na época pelo menos era permitido. Eu acho que hoje não seria permitido para essa faixa etária de idade, mas na época era, a gente assistiu tranquilo, passou ali na sessão da tarde, foi bem tranquilo. É um filme muito bom e espero que vocês gostem. O nome dele é Lua Negra, ele tem ali no YouTube. Acho que no YouTube, deve ter em algum streamer, mas eu não tenho certeza. Eu achei ali já de cara numa imagem, na qualidade muito boa no YouTube. Dá uma procuradinha aí, ele é o Lua Negra de 1996. Então, se vocês não quiserem receber spoiler, apesar de ser um filme bem velho, assiste primeiro lá, depois volta para ver se não perdeu nenhum detalhe. Mas, como que eu falei, é um filme bem raso, então não tem muito detalhe para perder, ele é bem tranquilo. Mas se vocês não quiserem perder tempo assistindo, porque ele já está meio datado, né? Então, não sei se isso agradaria a vocês. Talvez aqui um resuminho rápido, apesar que já está me prolongando bastante para iniciar a história. Mas eu acredito que, para não perder o tempo de vocês, fica aí no resumo, tá bom? Tá, vamos lá para a história. O filme inicia apresentando pra gente o Ted, né, que na verdade ele é o antagonista, mas já deu um spoiler de cara. Mas o Ted e a namorada dele ali acampando numa expedição. Acredito que é uma expedição, porque tem um pessoal ali. Mas assim, o filme não conta nada sobre o que eles estão fazendo ali, né? Já vai de cara no... Isso é até legal que ele vai direto no ponto, né? Os dois ali começam a se relacionar ali e do nada a criatura aparece e ataca a namorada do Ted e acaba ferindo ela mortalmente ali e acaba machucando ele também, né? Acaba arranhando ele. Só que ele consegue alcançar uma espingarda e dar um tiro na criatura, mas só que não foi rápido o suficiente para salvar a namorada dele e ela acaba morrendo. Algum tempo depois, o filme apresenta pra gente os protagonistas, que na verdade eu acho que são os três são protagonistas, não é só um deles, né? Não é só o cachorro ou a criança ou a mulher, né? Os três, né? Seria a Janet, o Brett, que é o menino, e o Thor, que é o cachorro, né? E os três ali, o filme apresenta, né? Tem um cara que aparece ali para vender um tipo de livro, de pintar não se aprofunda muito nisso. Ele tenta apresentar, mas a Janet já corta ele. Ele tá tentando vender um produto ali, só que na verdade ele é um farsante, né? Porque ele força ali o Thor a atacar ele pra tentar receber uma indenização, mas só que ele cai do cavalo ali porque a Janet é advogada e ela já conhece esse tipo de gente, né? Então ela meio que já quebra as pernas dele ali. Ela fala que já conhece esse tipo de pessoa, né? Ele é um vigarista e ela até oferece, então já que você tá machucado, quer que eu te leve no hospital? Eu te levo, né? Senão eu vou chamar o xerife, porque, né, você é vigarista, né? Então ele fica bem bravo ali e vai embora. E naquela mesma noite um homem tá marcando as árvores, né? Eu acho que ele tá marcando para elas serem cortadas no outro dia, né? Então ele vai medindo para ver qual que é a mais velha, qual que é a mais nova, qual que já tá na época de cortar. E ele escuta um barulho, a hora que ele olha para cima a criatura ataca ele e puxa ele, né? Leva ele para cima. E um tempinho depois o Ted liga para ela e fala que iria ver ela, né? Que tá ali próximo da onde ela tá e pede para ela visitar ele. E ela vai lá no trailer onde ele tá. Alguns dias depois ela vai visitar ele. Chega lá, ele tá morando num trailer
E enquanto os dois conversam, o Brad começa a explorar o trailer e acaba encontrando ali uns frascos, ali uns vidros, umas amostras de sangue e um livro, né, que conta a história de lobisomem, ou pelo menos explica um pouco mais sobre a licantropia. E ele começa ali aquilo, mas não entende, passa meio que batido. E o Thor começa a explorar o local ali, o lugar, e começa a latir, escavar, fuçar, e o Ted fica todo apavorado, com medo dele achar alguma coisa. Depois de alguns dias, o Ted liga pra Janet e pede para passar uns dias na casa dela, né? E ela fala que pode, né? Ele vai lá pro trailer, vai com o trailer pra casa dela e deixa o trailer no quintal e fica alguns dias ali. Mas na verdade ele tá querendo fugir do lugar porque a polícia descobriu 5 corpos de pessoas ali na região. Mas só que não deu nada pra ele porque os corpos ali demonstram um ataque de criatura, de fera selvagem, né? De um urso, de um lobo. Então isso não dá nada pra ele. Então ele vai embora dali e fica na casa dela. Quando ele chega, ele aparenta ser bem legal e tudo mais, só que o Thor já meio que estranha ele, né? E ao anoitecer, ele sai para dar uma caminhada. Ela pergunta se ele vai jantar, e ele fala que não, né? Que ele já comeu alguma coisa, ele vai fazer a caminhada. E naquela noite, o Thor começa a ficar meio agitado e arranhar a porta, e a Janet solta ele para ele dar uma volta. E ele vai para a floresta, e quando chega lá na floresta, ele encontra o lobisomem amarrado numa árvore, e os dois se encaram ali, os dois se enfrentam. O Thor não tem medo, e o lobisomem rugindo pro Thor, e o Thor latindo pro lobisomem. Só que o Thor vê ali que é muito para ele e acaba indo embora. E no outro dia, a Janet vai no trailer dele e para perguntar, né, se ele tinha ouvido alguma coisa, porque à noite fez muito barulho. E a hora que ela tá conversando ali, ela vê que ele tá com uma algema, ele tem uma algema ali. Ela estranha, né? Fala, o que é isso aqui? Só que ela leva meio que na esportiva, fala, algum tipo de feitiço, né, tal. E ele fica meio sem jeito, mas tranquilo. Quando chega a noite, o Thor fica na frente do trailer do Ted, meio que cuidando ali. E na hora que o Ted sai pra fazer a caminhada, o Thor meio que encara ele, não deixa, meio cerca ele. Só que a Janet aparece e manda ele entrar pra dentro. Fala que tá tarde, manda ele entrar. E o Ted sai pra caminhar. Só que quando anoitece, né, fica bem tarde, o Thor começa a ficar agitado de novo e fica cavando ali, fica arranhando a porta. E a Janet vai na verdade o Brad solta o Thor e ele foge, né? Ele vai pro meio da mata. Mas só que assim que ele já sai da casa, ele encontra o lobisomem, né? O Ted, transformado em lobisomem, já próximo da casa. E os dois começam a lutar. E é uma luta feia, os dois se pegam ali. E o Thor enfrenta bem o lobisomem. Mas só que com todo esse barulho, a Janet acorda e acende as luzes de emergência, clareando o quintal. E espanta o Ted, né? O lobisomem. E o lobisomem corre pro meio da mata. A Janet vai lá fora, ver o que aconteceu, ver que o Thor tá machucado, né? E vai lá no trailer do Ted ver se ele viu alguma coisa. E a hora que ela chega dentro do trailer, ela começa a explorar o trailer, ele começa a ver algumas fotos, né? Normal, tranquilo. Só que no meio dessas fotos tem uma foto da namorada do Ted, toda estraçalhada, né? Isso deixa ela apavorada, né? E aí ela acha um livro, um diário do Ted, contando que depois que ele foi ferido pela criatura, né, ele tentou achar a cura e tal, mas não conseguiu achar. Ela fica meio que sem entender, mas já começa a ficar desconfiada. E naquela noite, o cara que tinha tentado dar o golpe na Janet aparece para matar o Thor. Ele aparece com um cutelo e vai até a casinha do Thor para tentar matar ele. Só que quando ele chega lá, quem tá lá? O lobisomem, né? O Ted tá lá. Provavelmente para tentar pegar o Thor novamente, mas só que o Thor não tava lá, o Thor tava dentro de casa. E ele acaba matando o vigarista. No outro dia, o Ted chega da caminhada dele, na verdade que não era caminhada, né, mas chega e o Thor tá cuidando dele lá, de olho nele, e só esperando, né. Mas só que ele tá do lado, ele tá fechado dentro de casa.
E o xerife chega, né, visita a Janet e fala que o cara, o vigarista, foi encontrado morto na floresta. E que provavelmente foi um animal grande que atacou ele e tudo. E a Janet fala, não, pode ser uma coincidência, mas o Thor apareceu todo arranhado, todo machucado. O xerife acredita que o Thor pode ter matado o cara, né, pode ter atacado e matado ele quando o cara voltou para tentar se vingar. E a Janet fica preocupada. Só que enquanto ela conversa, questiona o Ted sobre a foto, sobre a namorada dele e sobre o barulho que, né, aquela bagunça que aconteceu à noite e por que ele não estava no trailer, o Thor estranha o Ted e os dois, né, meio que ali se olhando e tal, e o Ted meio que desafiando o Thor. Em uma dessas olhadas aí, o Ted meio que pisca, meio que desafiando o Thor, e o Thor ataca ele. Né, a gota d'água pra Janet, e ela passa a achar que quem matou o cara foi o Thor mesmo, e acaba se desfazendo dele, chama a carrocinha, né, o canil pra levar ele embora. Isso é uma parte bem triste, você vê o Brad bem triste, chorando na hora que ele vê o cachorro dele embora. Só que o Brad, ele meio que tá numa competição com o Thor, e vai lá na casinha do Thor e mija, como se tivesse vencido o Thor. E quando chega a noite, o Brad escapa pela janela e vai atrás do Thor. E enquanto isso, o Ted sai para caminhar e a Janet, desconfiada, vai atrás, né? Ela pensa em levar a arma, né, e tal, mas ela acredita que não precisa e vai atrás para ver onde que o Ted vai toda noite. E quando ela entra no meio da mata, ela encontra ele encostado numa árvore, se preparando para se prender na árvore, né? Mas só que enquanto eles dois conversam, ele fala assim que ele, né, tá chateado com ela e tal. Ele tentou se afastar das pessoas, ele tentou procurar medicina para tentar se curar, mas nada disso resolveu. Ele até tentou procurar, né, ela, acreditando que o amor da família pudesse curar essa doença, mas que nada, não curou, só piorou. Então, né, ele começa a se transformar. Fala que já é tarde, ele tem raiva dela porque toda vez ela tem razão, e agora ali ela tem razão por estar suspeitando dele, porque ele é perigoso. E começa a se transformar, e a hora que ela vê que ele começa a se transformar em lobisomem, ela corre de medo. E ele vai atrás dela. Enquanto isso, o Brad consegue resgatar o Thor e solta ele. E enquanto o lobisomem vai atrás da Janet, o Thor corre para salvar ela. E, cara, fica uma aflição ali. Será que ele vai chegar ou será que não vai chegar a tempo? E o lobisomem atacando a Janet. Sei que é uma história bem simples, né? Mas isso deixa a gente bem preocupado, né? Se vai ou não. Na hora que o lobisomem vai atacar a Janet, o Thor aparece e os dois começam a lutar, né? E o Thor mordendo o lobisomem batendo no Thor. E só que chega uma hora que o lobisomem consegue pegar o Thor e jogar, né, pra longe, joga num lustre, né, numa lâmpada, e o Thor cai lá ferido. E bem nessa hora o Brad chega e o lobisomem pega ele pelo pescoço. E quando ele se prepara para matar o Brad, a Janet já tá com as munição na arma e enche o lobisomem de bala e consegue ferir ele. Só que não é o suficiente para derrubar ele, né? Ele fica vivo ali, meio que tentando se regenerar. Eu não sei se ele se regenera, né? Mas ele fica ali olhando, e o Thor vê que ele não vai parar e pula em cima dele, e os dois caem pela janela. E o lobisomem sai no meio da floresta todo ferido. Quando amanhece, o Thor, todo ferido, começa a farejar e vai atrás do lobisomem, e acaba encontrando o Ted, né, já destransformado, mas todo ferido, e parte para cima do Ted e provavelmente mata o Ted. Depois de algum tempo, a casa já está sendo reformada, tá? E todo mundo bem, né? O tal Brad e a Janet está dentro de casa com o Thor. E enquanto isso ela tá fazendo um carinho no Thor ali e pergunta por que ele tá triste, né? Ela fala, né, por que você tá triste? Aí quando ela olha pra ele vira um lobisomem, e isso assusta a gente pra caramba. Mas na verdade era um sonho e tava tudo bem mesmo. Eu sei que é uma história bem simples, de certa forma, não se aprofunda muito nos personagens, não se aprofunda, né, no lobisomem, na criatura, mas
funciona muito bem, porque o público, acho que eles focam ali, é um público mais jovem, ou mais infantil, apesar de ter bastante violência, né? Mas pra época, esse filme era comum ter tanta violência assim pra mais ou menos uns 15, 16 anos ali, essa galera dessa idade, ou até menos, né? Mas era normal ali, aquela cena ali da mulher sendo estraçalhada, depois o vigarista, né? Acho que, ou até mesmo o Homem do Bosque, isso aí acho que era comum pra época. Hoje já não seria, já não passaria na sessão da tarde. Mas é um filme muito bom, que me marcou bastante. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, não esquece, deixa o like, se puder compartilha. E quem não for inscrito, se inscreve. Beleza? Obrigado a todos, valeu, falou, até mais. Fui!